Boa noite, queridos, graça e paz. Vamos a mais uma lição, Isaías 32 e 33. Eu quero ajudar vocês a entender melhor o texto bíblico, né? Pela graça do Senhor. Que Deus nos conduza, então. Amém? Vamos lá. Isaías 32 e 33, qual que é o cenário para a gente recapitular e seguir em frente? Tudo isso está acontecendo ali no período 8º século antes de Cristo, em Jerusalém, mais especificamente ali no ano 710 antes de Cristo. Nesse momento agora a Síria já é muito poderosa, terrível, já destruiu o Reino do Norte e agora está pertinho do Reino do Sul, Judá. Judá já consegue sentir o cheiro da morte e da fumaça. O que acontece nesses dois capítulos? Peço que você leia, né, os dois capítulos para você entender. O rei Ezequias, ele, querendo parar o rei Senaqueribe, rei da Síria, ele esvazia o tesouro do templo, ele arranca tudo, ouro das portas, prata, tudo que tem valor, e ele envia isso tudo como tributo para Senaqueribe, tentando comprar a paz dele. Mas só que isso a gente vai ver que isso não funcionou. Onde que a gente sabe disso? Isso está registrado no livro de 2 Reis, capítulo 18. No capítulo 18. Você vai ver que a paz que Ezequias tenta comprar é uma paz ilusória, é uma paz que não é real. E é contra esse pano de fundo que Isaías então aponta para a única alternativa. Ele fala que o governo fundamentado na sabedoria humana, o governo humano, ele vem à falência. Mas o governo fundamentado no governo de Deus, no reinado de Deus, esse povo prevalece. Então, é o que Jesus ele nos ensina a orar, né? Ele não ensina a gente a orar, venha o nosso reino, seja feita a nossa vontade, mas ensina a gente a orar, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Mateus capítulo 6. Então, esses dois capítulos, 32 e 33, estão dentro desse cenário. E o fio condutor é apresentar o bom governo de Deus, o Deus que tudo controla e tudo governa de maneira muito sábia e santa. Então, para isso, eu quero apresentar 4 cenas. 2 no capítulo 32, 2 no capítulo 33. Então, vamos por parte. O capítulo 32, os versos de 1 a 8, ele apresenta para a gente o bom governo. Vamos assim dizer, vamos intitular assim. O verso de 1 a 2 diz assim: Eis aí um rei que irá reinar com justiça, e príncipes que irão governar com retidão. Cada um deles servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de água em lugares secos e de sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Quem é esse rei que ele está falando que vai governar, que vai reinar? Isaías não identifica. Mas em Isaías 11, de 1 a 9, a gente sabe que ele está falando do Messias, de Cristo. Em Isaías 33, 22, depois você vai ler, quiser dar um pause agora e ler, você vai ver que o próprio rei que reina é o Senhor. Então, assim, não há contradição e não há dúvidas, mesmo que Isaías não identifique com toda a sua clareza, mas Jesus é esse reino, é o rei, é o Messias que vem governar. A questão não é só a identidade, né? A identidade, mas a qualidade desse governo. Então, penso eu que na mente do profeta Isaías, ele já sabia que o Messias é esse que governa, né? Que governa como um refúgio, como um esconderijo contra o vento, um lugar de paz, como torrente de águas em lugares secos, sombra em uma grande rocha em terra sedenta. Então, a questão aqui não é apenas a identidade. Quem é esse rei? Mas como esse rei que vai governar, diferente de Ezequias, diferente
de Saul, né? Diferente de Salomão, diferente de Davi. Quais são as suas qualidades? Então a gente vê aqui três resultados, três qualidades, eu posso assim dizer, pelo menos, da qualidade desse governo. Primeiramente, esse governo ele traz para os seus segurança, o que eu acabei de falar. O rei ele é descrito pelo abrigo que ele oferece e não pela espada. É interessante isso. Isaías não começa dizendo que o Messias vem com uma espada e corta a cabeça de todo mundo. Não, ele fala que a, cada um deles servirá de esconderijo contra o vento, ou seja, o rei e o seu reinado, né? De refúgio contra a tempestade, de torrentes em torrentes d'água em lugares secos e de sombra em terra sedenta. Então aqui ele está descrevendo um rei que ele oferece abrigo, cuidado, paz e não espada. E foi literalmente o que Jesus fez em todo o Novo Testamento. A justiça bíblica ela se inclina sobre o fraco. Jesus vem consolar o fraco, animar o fraco. Leiam depois, queridos, o Salmo 72. Se vocês puderem também pausar e ler o Salmo 72, que ali é uma oração de Davi para o seu filho a respeito dessa justiça, desse cuidado que o rei deveria ter e que o rei Jesus tem com seus súditos. Depois, um outro resultado que a gente vê ainda nessa primeira parte é a restauração da percepção. Os versos 3 e 4 fala que dentro do reinado desse rei, os olhos, olha o verso 3 e 4, os olhos dos que veem não se fecharão e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. O coração dos apressados saberá compreender e a língua dos gagos falará com rapidez e clareza. Aqui está falando sobre a restauração da percepção, né? Os olhos voltam a ver, os ouvidos voltam a ouvir. E é interessante que se a gente olhar no capítulo 29 de Isaías, a gente vê que a cegueira era metafórica, né? Isaías ele usa para mostrar a falta de discernimento e de sabedoria espiritual do povo para com Deus, ele chama o povo de cego. Então, o reino de Deus e o rei, o Senhor Jesus, ele cura também a visão moral, a visão espiritual do seu povo. Quando esse rei vier, é o que o profeta Isaías fala, né? Quando esse rei vier, ele não vai apenas governar como abrigo, como consolo e paz para os seus, mas ele vai também curar a visão moral e espiritual desse povo. É o que Paulo fala em Romanos 12, 2. E o outro resultado, eu falei de três, né? O primeiro, a segurança. O segundo, a restauração da percepção. O terceiro resultado desse governo, desse reino, é que as pessoas elas serão vistas como realmente são. Se você notar comigo o verso 5 e a 8, diz assim: o tolo nunca mais será chamado de nobre. Ou seja, nesse contexto que o povo está vivendo ali, o tolo era alguém nobre. O fraudulento nunca mais se dirá que é generoso. O fraudulento dá pernada nos outros, passa os outros, né? Arranca dos outros, mas ele é chamado de generoso. Porque o tolo fala tolices e o seu coração só pensa em fazer o mal, para praticar a iniquidade, para proferir mentiras contra o Senhor, para deixar o faminto sem comida e o sedento sem ter o que beber. Quanto ao fraudulento, os seus projetos são maus. Ele planeja intrigas para, com palavras mentirosas, arruinar os necessitados, mesmo quando a causa dos pobres é justa. Mas o nobre projeta coisas nobres e pela sua nobreza se mantém de pé. Aqui você vai ver que o tolo no reino do Messias, ele não passará mais por nobre. A confusão moral, ela termina. Ela termina. Isaías também fala do mal é que o povo, quando está distante de Deus, não ouve a sua palavra, chama aquilo que é mal de bom e o que é bom de mal. Então, o que o profeta Isaías está mostrando para a gente é que o governo de Deus é um bom governo, diferente de todos os reis.
O governo do Messias é um bom governo, diferente de todos os reis humanos. Qual que é a aplicação pastoral nesse primeiro ponto? Eu digo para vocês, para talvez na classe conseguir explicar ou abordar isso, uma sugestão. O evangelho, queridos, ele não muda só o que a gente faz. Ele muda também o que a gente vê, o que a gente pensa. A conversão, ela é uma cirurgia, como os puritanos falavam, é uma cirurgia na retina da alma, né? Quando um crente não consegue mais distinguir ali entre o santo e o mundano, o problema ele não é apenas comportamental, é perceptivo, entende? Então, a pessoa, o crente nesse sentido, ele precisa de Cristo e não de um código de conduta apenas. Para dar um exemplo muito simples, eu lembro quando eu fiz seminário lá no Rio, eu morava lá na Tijuca, né, lá no Seminário Batista. E eu sempre apoiava durante a semana um trabalho, um serviço com moradores de rua. E eu lembro que um dos líderes lá desses moradores de rua, ele me ensinou uma vez que não basta tirar o morador da rua, tem que tirar a rua do morador de rua. Ou melhor, tem que tirar a rua, né, do coração do indivíduo que está em situação de rua. Então não basta eu mudar o comportamento dele, tirar ele da rua, dar um banho nele, dar comida, amanhã ele volta para a rua. É necessário mudar a percepção. Ele tem que mudar não apenas de código de conduta, mas é preciso ele permitir ou ele desejar, obviamente, que Cristo mude essa mentalidade. É o que cito outro puritano aqui, chamado John Owen. Ele ensinava que a santificação ela começa com a renovação dos afetos. E os afetos só são renovados quando a mente é iluminada. Então, santificação não é apenas uma postura, uma mudança de conduta. Fumava, não fumo mais. Não, não é só isso, deixar de fazer. Eu usava roupa colada para ir no baile funk e agora, a mulher pensando, né? Agora eu uso saia até a canela. Não, o evangelho não muda apenas o comportamento, ele muda também a maneira como a gente enxerga e a maneira como a gente vê. Queridos, aqui no segundo ponto, eu tentei gravar, já estava gravando em 15 minutos, aí perdi o áudio. Eu vou gravar então de maneira mais objetiva aqui. O capítulo 32, ainda na segunda cena, o verso de 9 a 20, está falando sobre as mulheres. Isaías se dirige às mulheres de Jerusalém por causa da complacência, por causa da cegueira espiritual dessas mulheres. Essas mulheres, elas representam o coração da família e a transmissão da fé. Então, mesmo num cenário terrível de pecados, de juízo, essas mulheres estão vivendo como se tudo estivesse super bem. As famílias vivem assim. É muito parecida a atitude dessas mulheres com a atitude dos dias de Noé, como diz Mateus 24, 38 e 39. Ali no verso 9 diz, vocês mulheres que vivem tranquilas. A palavra tranquila aqui, ela não está no sentido positivo, vamos assim dizer. Ela carrega em si ali a ideia do descuido, da segurança em si mesmo, né? Então, seria, em outras palavras, assim: vocês mulheres que confiam na aparência religiosa, vocês mulheres que confiam no templo, na liturgia, na aliança, mas não se cuidam, não se santificam, não se arrependem, né? Isso é um grande problema. Foi exatamente a mesma cena quando Jesus chora sobre Jerusalém, em Lucas 19, 42, 44. Jerusalém possuía o templo, a liturgia, a aliança, mas não percebia os seus pecados e não se arrependia. Vivia atrás de um ponto cego, né? Isso que é a ideia de complacência, é a falta de firmeza diante de erros, é a falta não ter a capacidade de reconhecer, de agir diante do problema, do erro, do pecado, da falha, agir de maneira correta. Então, a complacência é um problema. E qual que seria, então, a realidade dessa tranquilidade dessas mulheres? Leia ali depois do verso 9
até o verso 14. A realidade seria, no verso 14 você vai ler: o palácio será abandonado, a cidade populosa ficará deserta. Por causa dessa falta de vigilância, dessa atitude de vocês, falta de atitude, Judá vai sofrer, o povo de Deus vai sofrer absurdamente, porque vocês não se arrependem, vocês não conseguem olhar para o que é real, vocês vivem só de ilusão, vocês vivem só de fantasias, né? E isso de fato se cumpre, essa cidade deserta, ela fica deserta ali no período de Nabucodonosor, mais de um século depois, né? Segundo Reis 25, de 1 a 12. Mas quando Isaías fala isso, ele vê dois eventos como um único processo de juízo. Até o verso 14 parece ser um texto sem esperança alguma. Mas do verso 15 em diante é interessante como que temos um ponto de virada aqui. Porque o verso 15 diz assim: até que se derrame, deixa eu ler aqui na minha versão aqui. Isso será assim até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Isso o quê? O que está nos versos 14 do verso 9 ao verso 14. Então isso será assim até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em pomar e o pomar será tido por bosque. Aí ele começa a falar ali desse momento maravilhoso de restauração, né? Então nota que a palavra-chave aqui é até que. A desolação duraria muito tempo, mas daria lugar a uma nova era. Então, o que esse texto está mostrando para a gente? Que o Espírito de Deus é que muda toda a história. Até que o Espírito vem, a gente não consegue mudar, a gente não consegue transformar, restaurar, a gente não consegue. Só quando o Espírito vem. E é interessante que isso é o que o profeta Joel profetizou, né, em Joel capítulo 2. Pedro fala sobre o Pentecostes, né, e o resultado desse Espírito vindo sobre nós. Naquele tempo o Espírito visitava, como visitava os juízes, os reis, né, e ele não se limita apenas ao Messias, mas ele é derramado sobre o povo. Nós temos o Espírito Santo em nós, por isso que nós temos a capacidade, no poder do Espírito, de provar de santificação, de viver é uma obra de santificação. Então, o Isaías 32:17 diz que a obra da justiça será paz e o efeito da justiça repouso e segurança para sempre. Então, a aplicação pastoral, queridos, que eu trago para a gente aqui, para você meditar e talvez apresentar na aula domingo, é que enquanto o Espírito não estiver no indivíduo, aquela pessoa não será transformada, não haverá restauração, não haverá mudança. Ela pode fazer o que ela quiser, que não haverá uma transformação profunda, sincera, verdadeira, né? Então, que a gente possa olhar para a teologia do Espírito Santo, né? Como que o Espírito Santo ele habita em nós, ele nos transforma, ele muda a nossa maneira de falar, de pensar, de agir. Ele é o próprio Cristo, o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Cristo, né? Esse Espírito poderoso que habita em nós, que faz morada, que traz a paz, que muda os nossos comportamentos também, né? Assim como Deus faria com seu povo e fez agora com a igreja, né? Com gentios e judeus todos reunidos no poder do Espírito. Então, que a gente possa pensar que aquilo que Deus prometeu lá no passado, que os profetas falaram, isso se cumpriu, né, no Novo Testamento, com esse agir de Deus. Então, para poder fechar aqui meu pensamento, o povo de Deus só consegue provar a mudança quando o Espírito vem. Né? O povo de Deus ali em Isaías só consegue ver algo diferente de fato, restauração e verdadeira segurança no agir do Espírito. E hoje só temos salvação, enxergamos a beleza de Cristo quando o Espírito Santo ilumina
o nosso entendimento e o nosso coração. Nos regenera apenas assim. Quando a gente entra agora na terceira cena, capítulo 33, versos de 1 a 6, e aqui o tom muda, é muito interessante a gente vendo Deus de pé, quando Deus se levanta. Queria fazer 4 observações rápidas sobre essa passagem, esses 6 versículos. A primeira observação, a gente vê o traidor sendo traído, né? Senaqueribe, quando traiu o rei Ezequias, agora Deus faz com que Senaqueribe seja, então, traído. Né? O Isaías 37, 38 diz assim: sucedeu que, como ele estava adorando na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram à espada. É uma expressão aqui do governo moral de Deus, né? O mal, ele recai mais cedo ou mais tarde sobre a cabeça daqueles que praticam o mal. Essa seria então a lógica ali de Gálatas 6:7, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Você vê então Deus conduzindo a história, mais uma vez. Segunda observação, o verso 2, você vê quando o povo diz assim: Senhor, tem misericórdia de nós. Por causa desse arrependimento, a mão do Senhor não vem sobre o povo, mas sobre Senaqueribe, né? A Síria. Então o povo se arrepende. Senhor, tem misericórdia de nós, em ti temos esperado. Se tu o nosso braço manhã após manhã. Aqui você vai ver a expressão do povo dizendo que, Senhor, por ti temos esperado. Nós mudamos, a nossa visão mudou, né? Através da pregação lá do profeta, a nossa mentalidade mudou, onde nós buscávamos socorro e confiança no Egito, né? Agora a nossa visão mudou, o nosso coração espera por ti. Ser o Senhor a nossa força a cada manhã. Aqui é de fato um pedido em situação de guerra, né? As guerras durante esse período ali do ano do século VIII, enfim, as guerras sempre aconteciam de manhã, o perigo era sempre de manhã. Então por isso que ele fala: ser a nossa força a cada manhã, luta por nós, nos protege, Senhor. Então, mais uma vez, se você vê Deus dizendo: ai de você, destruidor, porque Deus está conduzindo a história, agora você vê o povo se voltando para Deus. Senhor, tem misericórdia de nós. Aí a gente agora parte para a terceira observação. O versículo 4, ele vai descrever Jerusalém, né, saqueando os corpos dos seus inimigos como gafanhotos, né? Ali, verso 4, cadê? Então o despojo que vocês ajuntaram será recolhido, como se devorado por uma nuvem de gafanhotos. Como os gafanhotos saltam, assim os homens saltarão sobre eles. E por que eles fizeram isso? Porque eles tiveram a oportunidade, em 701, quando o anjo do Senhor ele feriu 185.000 assírios numa só noite, né? Isso está registrado em Isaías 37, 36. E ali você vai ver em Isaías 37, 36 que não foi o exército de Israel ou o exército de Judá, o povo de Jerusalém, homens capazes. Não, foi o anjo do Senhor. O anjo do Senhor saiu e feriu 185.000. Então, mais uma vez, se você vê Deus conduzindo a vida de Senaqueribe, esse ai Senaqueribe, você vai ser destruído. Você vê o povo se voltando para Deus. Deus, tem misericórdia. Deus, Senhor, tem misericórdia de nós. Em ti nós esperamos. Agora você vê o anjo do Senhor agindo. A quarta observação, você vai ver ali os versos 5 e 6, que diz assim: o Senhor é sublime, pois habita nas alturas, encheu Sião de retidão e de justiça. Ó Sião, no seu tempo haverá estabilidade, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o seu
tesouro. O Senhor encheu Sião de retidão e de justiça. Você vai ver as palavrinhas ali: justiça, retidão, segurança, salvação, sabedoria, conhecimento. Deus concedeu isso ao povo. Quando eu junto essas quatro partes, essas quatro observações, eu chego a uma conclusão que me parece que esse texto quer mostrar. A salvação é pela graça do princípio ao fim. É o que Paulo diz em Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, não vem de Senaqueribe, não vem do Egito, não vem de um exército muito poderoso, não vem da sua capacidade, da sua glória. É dom de Deus, vem de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, para que Senaqueribe não se glorie, para que Sião não se glorie, para que o exército não se glorie. Deus faz isso, Deus se levanta. Então, aqui eu acredito que uma aplicação pastoral é sempre mostrar para os nossos irmãos, para a nossa igreja, a, 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 a soberania de Deus, a supremacia, né? O Deus que é supremo, que é Senhor. Eu sei que isso é, como a gente tem falado, ele é repetitivo, mas a gente se esquece. Quando a gente lê um texto desse aqui, a gente não pode falar assim: ah, de, de o povo de Deus era tão ignorante, né? Sempre não escolhendo, sempre que podiam não escolhiam Deus. Nós também fazemos isso constantemente. A diferença é que a gente agora já conhece a história da redenção, né? Eles estavam vivendo lá na época, né? Então, esse é o terceiro ponto: o destruidor destruído por Deus quando Deus se levanta. Querido, chegamos então ao capítulo 33, a parte final dele. Eu quero apenas observar os últimos versos. Me parece que o verso 22 é o clímax da mensagem do profeta, quando ele diz: porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. Parece que aqui, me parece, ou poderia dizer que Isaías ia fechar o livro, ia descer do púlpito e ia para casa. Mas ele não faz isso. Ele acrescenta 2 versículos após o 22, que parecem ser pequenos, mas carregam assim, uma mensagem, o peso de toda a mensagem que o profeta Isaías trouxe para a gente até agora. O verso 23 diz que o povo é como um navio avariado, à deriva, sem controle. E o verso 24 diz que o morador de Jerusalém nunca mais vai dizer: estou doente, porque o povo que habita nela será perdoado da sua iniquidade. Isaías está dizendo aqui algo para a gente profundamente sim, pastoral. Ele está dizendo é que não chegamos lá sozinhos. A vida cristã, a nossa salvação, as bênçãos, nada acontece por nós mesmos, vamos assim dizer, não através de nós, mas por nós. Nós não chegamos lá, e esse lá é tanto céu, glória, bênção, salvação. Nós não chegamos lá sozinhos. A gente não pode se esquecer que o navio está quebrado, as velas estão rasgadas, o mastro está caído, não há remo que nos levem ao porto. E se chegarmos, pela graça chegaremos, porque alguém nos resgatou. E quem nos resgatou? O nosso juiz, nosso legislador, nosso rei, que é o Senhor. Ele fez isso tudo. Isaías fala que esse é aquele do Isaías 53. Foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. É ele que nos resgatou. Paulo, em 2 Coríntios 5, 21, diz que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, meus irmãos, aqui eu encerro dizendo assim: a justiça que Isaías 32:1 prometeu, eis que um rei reinará com justiça, é a justiça que a cruz proveu. A paz que Isaías 32:17 ela então anunciou, né? A obra da justiça será paz, é a paz que o sangue de Cristo comprou. O Espírito que Isaías 32:15 prometeu, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, é o Espírito que Cristo derramou sobre o seu povo. Então,
Que a gente possa meditar nesse texto, meditar nessa lição, de tal maneira que a gente possa fazer como é o profeta Isaías, se eu posso assim dizer. Para poder encerrar, eu vou dizer assim, ó. O profeta Isaías, quando ele está escrevendo, quando ele está vivendo isso tudo, ele está olhando para frente, ele viu o amanhecer. Nós estamos lendo agora, nós olhamos para trás e nós enxergamos a cruz, onde tudo isso se cumpriu. Mas agora é interessante, nós não só olhamos para trás, mas também olhamos para frente. Nós aguardamos, né, tudo isso acontecer de forma, na sua totalidade, na sua plenitude, o retorno de Cristo e acompanhando esse retorno, a paz completa, a, a, a cura, não mais, vamos dizer, estamos doentes, né, provar de uma libertação do pecado de maneira plena, perfeita. Então eu trago aqui 3 aplicações que nós podemos aplicar para o rebanho do Senhor, para as ovelhas de Cristo, na sua lição, na sua escola bíblica. 3 aplicações breves que podem ajudar você a meditar nesse texto. Primeira, a gente precisa pregar: parem de tentar consertar o navio com as próprias mãos. A gente precisa ensinar aos outros, aos nossos irmãos, a descansar na graça. Eu estou falando aqui literalmente a respeito de salvação. A salvação não é uma conquista humana. As bênçãos de Deus não são conquistas humanas. É dom divino. A gente vive muito por direito e menos por dádiva, né? De entender que a vida não é um direito, né? Essas coisas, o que a gente tem, o que a gente recebe, não é Deus nos considerando como direito, mas são dádivas. Então, a justiça que nos salva não é que não somos nós que produzimos. Nós a recebemos. E que possamos receber com muito louvor e com muita gratidão. Segunda, precisamos pregar aos nossos irmãos assim: vivam como povo perdoado, não como povo condenado. O que eu quero dizer com isso? O verso 24, né, do capítulo 33, diz que o morador de Sião nunca dirá estou doente, porque será perdoado. Irmãos, nós já somos perdoados. A cruz nos perdoou. Então, precisamos ensinar que a raiz de toda dor, a doença, a morte, o sofrimento, está no pecado. E o pecado já foi tratado na cruz. Ou seja, a cura final, ela virá de fato quando Cristo retornar. Mas a paz com Deus, a transformação do nosso caráter, já é algo real agora. Nós somos transformados agora. Então, quando eu falo ensinem, né, aos seus alunos ali, ensinem, vivam como um povo perdoado, não como um povo condenado, é que às vezes nós cristãos vivemos como povo condenado e não perdoado, com murmuração, com rivalidades, com guerras. Não, nós somos um povo perdoado, então nós vivemos com gratidão, não com culpa, com esperança e não com medo, e assim nós vivemos até Cristo retornar. E a última aplicação, a terceira, eu diria assim: precisamos pregar, olhem para o rei e não para a tempestade. Isaías 33:17 é a promessa que sustenta tudo. Vou ler o último verso aqui. Os olhos de vocês verão o rei na sua formosura, verão a terra que se estende até longe. Glória a Deus por isso. Olha, como eu tenho constantemente conversado com alguns e falado, que esse seja o nosso anseio, o nosso desejo. O nosso povo, a gente não pode deixar os nossos irmãos olhando para a Síria, para a crise, para o medo, para o futuro incerto, né? A gente precisa, como o profeta Isaías, dizer a esses irmãos: levantem os olhos, irmãos. A nossa esperança não é um sistema, não é um programa, não é um lugar, mas é uma pessoa. É o Rei na sua formosura, é Cristo.
E um dia, muito em breve, nós estaremos face a face, contemplando toda a sua formosura. Que Deus te abençoe e que você tenha uma boa semana e que o próximo domingo seja um domingo de glórias ao nome do Senhor. Um forte abraço a todos.